Olá, exploradores do futuro! Bem-vindos ao nosso canal, onde mergulhamos nas fronteiras mais distantes da tecnologia e da ficção científica. Se você é apaixonado por inovação e por saber como será o futuro da humanidade além da Terra, já deixe seu like, ative o sininho e inscreva-se para não perder nenhum conteúdo épico. Vamos juntos descobrir como a humanidade está conquistando Marte e expandindo seus horizontes por todo o Sistema Solar. A jornada para Marte começou como um sonho, uma ideia de visionários que acreditavam que a sobrevivência da humanidade dependia de sua capacidade de explorar novos mundos. Décadas de missões robóticas e pesquisas culminaram na maior empreitada da história, a colonização de Marte. Tudo começou em 2024, quando os primeiros módulos autônomos de construção foram enviados ao planeta vermelho. Eles pousaram suavemente na superfície e começaram a preparar o terreno para os primeiros habitantes humanos. Esses robôs avançados trabalharam incessantemente, montando habitats e geradores de energia a partir de recursos marcianos, como água subterrânea e dióxido de carbono na atmosfera. Finalmente, no ano de 2030, a primeira tripulação humana embarcou na nave espacial mais avançada já construída, com motores de fusão nuclear que tornaram a viagem até Marte possível em apenas 3 meses. A nave, chamada Aurora, era um verdadeiro prodígio da engenharia humana, equipada com tecnologia de hibernação e sistemas de suporte de vida capazes de sustentar a tripulação durante longas missões espaciais. Quando finalmente pousaram em Marte, a humanidade deu seu primeiro passo em um novo mundo. Mas esse foi apenas o começo. A missão não era apenas sobreviver, era prosperar. As primeiras colônias marcianas eram formadas por módulos compactos, mas extremamente eficientes. Cada estrutura era projetada para suportar a pressão interna e proteger seus habitantes dos perigosos níveis de radiação e das tempestades de poeira frequentes. Essas construções foram projetadas com tecnologia de impressão 3D e construídas com materiais nativos, como o regolito marciano, que se mostraram incrivelmente eficazes na criação de estruturas robustas. Com o tempo, essas pequenas bases se expandiram, dando origem às primeiras cidades de Marte. Cidades futurísticas protegidas por enormes cúpulas transparentes, que filtravam a luz solar e mantinham uma atmosfera respirável dentro de seus limites. Em pouco tempo, os colonos marcianos passaram a viver em arranha-céus que se elevavam sobre a superfície, com design aerodinâmico e tecnologia sustentável. As ruas dessas cidades são repletas de veículos de última geração. Automóveis autônomos deslizam suavemente pelas vias magnéticas, utilizando um sistema de levitação eletromagnética que elimina o atrito e permite viagens rápidas e eficientes. Além disso, drones e veículos aéreos pessoais percorrem o espaço aéreo entre as torres, garantindo que a vida em Marte seja tão dinâmica quanto na Terra. Enquanto as colônias em Marte se consolidavam, a próxima grande conquista da humanidade foi o transporte interplanetário regular entre a Terra e Marte. As primeiras viagens espaciais eram demoradas e perigosas, mas com a evolução tecnológica, o tempo de viagem foi drasticamente reduzido. O advento dos motores de propulsão de íons, combinados com sistemas de propulsão de fusão nuclear, permitiu que as naves cruzassem a vastidão do espaço em semanas. As naves espaciais interplanetárias de última geração são verdadeiras cidades flutuantes. Com capacidade para milhares de passageiros, essas embarcações são equipadas com sistemas autossustentáveis, reciclando o ar, a água e os alimentos. Dentro dessas naves, os viajantes desfrutam de entretenimento holográfico, gravidade artificial e até mesmo jardins biológicos que ajudam a aliviar a saudade da Terra. A bordo da nave Nova Terra, que se tornou o principal transporte entre os dois planetas, famílias inteiras viajam para um novo futuro. As crianças que nascem em Marte nunca conheceram a Terra, mas através da tecnologia de realidade aumentada, podem experimentar o que seria viver no nosso planeta natal. A transição entre os dois mundos se tornou fluida, com colônias não apenas em Marte, mas também em luas como Titã, Europa e Ganimedes. A vida em Marte apresenta desafios únicos. A gravidade é apenas 1/3 da Terra,
o que afeta o corpo humano de maneiras imprevisíveis. Para combater isso, os cientistas desenvolveram exoesqueletos avançados que ajudam os colonos a manter sua força física, além de ambientes de gravidade ajustável em áreas específicas das cidades. Outro desafio crítico era garantir o abastecimento de recursos, especialmente água e oxigênio. Os engenheiros resolveram isso utilizando um sistema de biodomos, grandes estruturas autossustentáveis que criam e mantêm ecossistemas fechados. Nesses domos, plantas geneticamente modificadas não apenas produzem oxigênio, mas também são fontes alimentares essenciais para os colonos. Toda a cidade opera em um ciclo sustentável, em que nada é desperdiçado. Resíduos são transformados em energia, e até a água é reciclada inúmeras vezes através de tecnologias de purificação avançadas. Marte se tornou um modelo de sustentabilidade, um exemplo de como a tecnologia e a natureza podem coexistir. E os avanços feitos aqui são retroalimentados para a Terra, ajudando a resolver a crise de recursos e a degradação ambiental que tanto assolam nosso planeta natal. Com o passar dos anos, a vida em Marte não se limitou apenas ao trabalho científico e à sobrevivência. As cidades marcianas começaram a desenvolver sua própria cultura e estilo de vida, influenciados pelas condições únicas do planeta. Os humanos começaram a se adaptar de maneiras surpreendentes, não só fisicamente, mas socialmente. Marte é agora um caldeirão cultural, onde colonos de diferentes partes da Terra trazem suas tradições, enquanto também criam novas formas de expressão. As escolas marcianas são focadas em preparar os jovens para a vida no espaço, em que ensinando desde cedo a engenharia espacial, a robótica avançada e as ciências biológicas aplicadas à terraformação. No tempo livre, os marcianos participam de esportes adaptados à gravidade reduzida, como o flutebol, uma versão de futebol jogada em grandes arenas suspensas. Museus e teatros holográficos preservam a história da Terra, enquanto novas formas de arte interativa, combinando realidade aumentada e virtual, emergem como a expressão criativa dominante. A vida noturna em Marte é tão vibrante quanto qualquer grande metrópole terrestre. As discotecas flutuantes, suspensas sobre a superfície, oferecem uma experiência única de gravidade zero, onde as pessoas literalmente dançam no ar, envoltas em efeitos de luzes holográficas ou obobadas e música espacial. A medicina em Marte também evoluiu de forma impressionante. Os centros de saúde marcianos utilizam inteligência artificial para diagnósticos instantâneos e tratamentos personalizados. Robôs cirúrgicos realizam procedimentos complexos sem a necessidade de intervenção humana, enquanto sistemas de monitoramento constante garantem a saúde dos colonos em todos os momentos. Além disso, o ambiente extremo de Marte levou a uma revolução na biotecnologia. Cientistas estão experimentando com a modificação genética para ajudar os humanos a se adaptarem melhor ao planeta. As primeiras gerações de crianças marcianas já apresentam pequenas mutações, como maior resistência à radiação e melhor eficiência respiratória. Estas inovações estão no centro de uma nova era para a evolução humana. A evolução humana. Ao longo dos anos, a medicina em Marte se tornou uma das áreas mais inovadoras e essenciais para garantir a sobrevivência e prosperidade da humanidade no planeta vermelho. Os desafios impostos pelo ambiente hostil e a gravidade reduzida estimularam uma revolução no campo médico e biotecnológico, resultando em avanços que ultrapassaram qualquer expectativa. Centros de saúde autônomos e inteligência artificial na medicina. A medicina marciana se baseia em tecnologias de ponta que tornam os cuidados de saúde incrivelmente eficientes e praticamente autossuficientes. Os centros de saúde, distribuídos estrategicamente em várias cidades marcianas, são completamente autônomos. Nesses hospitais do futuro, a inteligência artificial, IA, é a responsável principal por praticamente todas as funções médicas, desde diagnósticos até tratamentos completos. A IA avançada monitora constantemente a saúde de cada colono através de sensores implantados subcutaneamente, que rastreiam desde sinais vitais até níveis moleculares no sangue.
Qualquer alteração anormal é imediatamente detectada, e antes mesmo que a pessoa perceba, a IA já sugere um tratamento personalizado. Isso não apenas garante a detecção precoce de doenças, mas também elimina a necessidade de check-ups rotineiros, tornando o sistema médico mais ágil e preventivo. O uso de robôs cirúrgicos autônomos é uma parte vital da medicina marciana. Equipados com sensores de última geração e algoritmos de aprendizado profundo, esses robôs são capazes de realizar procedimentos com uma precisão que vai além da capacidade humana. Eles realizam cirurgias minimamente invasivas, utilizando técnicas avançadas de reparação tecidual e regeneração celular. Em ambientes de gravidade reduzida, onde o manuseio tradicional de instrumentos cirúrgicos é difícil, esses robôs conseguem operar de maneira eficaz, utilizando estabilizadores magnéticos para realizar procedimentos complexos como reparos cardiovasculares ou até transplantes de órgãos sintéticos. A recuperação dos pacientes é quase instantânea, já que a gravidade de Marte facilita a regeneração celular acelerada quando combinada com terapias baseadas em estimulação genética. Com o tempo, ficou claro que a sobrevivência a longo prazo em Marte não poderia depender apenas de tecnologias externas. Seria necessário adaptar o próprio corpo humano para enfrentar os desafios do ambiente marciano. Essa percepção deu início a uma nova era de inovações em biotecnologia e engenharia genética, onde o objetivo era otimizar a biologia humana para prosperar nas condições adversas de Marte. A primeira grande revolução veio com a edição genética, utilizando a tecnologia CRISPR para realizar modificações no DNA dos colonos. Essas modificações incluíram a alteração de genes relacionados à resistência à radiação e à capacidade pulmonar. Dada a atmosfera rarefeita de Marte, os pulmões dos colonos foram geneticamente aprimorados para absorver oxigênio de forma mais eficiente, mesmo em condições de baixa pressão atmosférica. Outro grande avanço foi o desenvolvimento de uma mutação controlada nas células da pele, que aumentou a resistência à radiação cósmica. Em vez de depender exclusivamente de trajes ou cúpulas de proteção, os corpos dos colonos agora possuíam uma camada extra de proteção natural contra a radiação, resultado de uma combinação de proteínas reforçadas e pigmentação aprimorada que neutraliza as partículas nocivas antes que elas danifiquem o DNA. Imagine um futuro onde Marte é o epicentro da tecnologia interplanetária, uma colônia humana vibrante conectada ao cosmos por sistemas avançados e naves espaciais revolucionárias. No coração desse cenário estão os centros de monitoramento tecnológico, responsáveis por gerenciar a vida no planeta vermelho. Com uma rede de sensores e inteligência artificial, esses centros garantem a operação impecável das cidades marcianas, controlando desde a produção de oxigênio até a geração de energia das imensas fazendas solares. Cada habitante de Marte está conectado a esse sistema, que monitora a saúde, segurança e o bem-estar de todos, prevenindo problemas antes que eles aconteçam. As naves espaciais ultra-avançadas que conectam Marte à Terra e outros planetas são verdadeiras maravilhas da engenharia. Equipadas com motores de fusão nuclear e gravidade artificial, essas naves oferecem viagens rápidas e confortáveis, tornando o espaço mais acessível do que nunca. Controladas por interfaces neurais, onde pilotos comandam as naves com seus próprios pensamentos, cada nave se move com precisão, protegida por escudos que as resguardam da radiação cósmica e outros perigos espaciais. Esses centros não apenas monitoram as missões entre Marte e a Terra, mas também exploram as luas geladas e inóspitas do Sistema Solar, planejando o próximo passo da humanidade rumo ao desconhecido. Marte se tornou a base de lançamento para o futuro da exploração espacial, com suas naves navegando além do que qualquer geração anterior poderia sonhar. Os centros de monitoramento e as naves interplanetárias são o símbolo de uma nova era, onde a tecnologia ultrapassa os limites da ciência, transformando o sonho de colonizar o espaço em uma realidade concreta e emocionante. Ao acompanharmos essas evoluções, fica claro que o destino da humanidade está entre as estrelas, e Marte é o primeiro grande salto nessa jornada infinita. Não perca mais conteúdos como este
Inscreva-se para explorar conosco o futuro da nossa espécie.